Aí, Navarre aqui, controlando o teclado, mais uma vez. E hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo sobre C, tá? Eu vejo que tem pouco conteúdo de C em português brasileiro, então queria dar essa força aí para quem tá procurando material. A gente vai começar hoje com uma das coisas mais fundamentais, tá? No C, que é a compilação. Eu não vou dizer que é o mais simples, tá? Dá para fazer de um jeito simples, mas também dá para complicar bastante. Mas é fundamental. Sem fazer compilação, você dificilmente vai conseguir ter produtividade, né? Enquanto você está programando em C. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, bom, primeiro, meu público-alvo, né, é quem sabe PHP, porque vai ter bastante coisa que vai ficar parecido, né, com PHP. Tem coisa que não, mas bastante coisa vai ficar parecida com PHP, então quem já manja PHP vai ter um pouco mais de facilidade de acompanhar os vídeos. Além do mais, eu vou tentar usar as mesmas regras que a comunidade PHP usa, né, por exemplo, indentação de código, né, as PSRs e tal, então o que dá para aplicar, eu provavelmente vou aplicar aqui também. E aí, tem uma convenção em C que é a seguinte, né? Todo o seu programa em C precisa ter uma função main, tá? Não importa o nome do arquivo, o que importa é o conteúdo dele. E o seu binário precisa ter uma função main. Então vamos fazer aqui. Eu vou criar um arquivo aqui, programa.c, tá? Eu estou usando o Vim como editor de texto, mas você pode usar qualquer um que lhe agrade, tá? Se você usa aí, sei lá, VS Code, Notepad++, Codeblocks, vai que vai, tá ligado? Vamos lá, a base do programa então, né? Essa função que eu falei para vocês, que é a convenção, é esse main aqui. E eu vou falar que ele não recebe nenhum parâmetro. Na verdade ele recebe, mas eu não vou usar, então eu posso ignorar esses parâmetros. E aí aqui eu estou dizendo, né? Ó, existe uma função main que estou cagando para quais parâmetros ela recebe e ela retorna um inteiro, tá? Então eu preciso aqui necessariamente fazer um return de algum inteiro. Qual inteiro? Não importa muito por agora, ok? Então eu vou fazer aqui wq para salvar e sair, né? Então aqui agora eu tenho um programa.c na minha pasta. Se eu der um cat nele aqui, tá lá, né? Int main return 0. Beleza, para executar esse programa, não é igual PHP. No PHP você faria aqui, né? PHP, programa.php e já era. Não é isso. Para o C, a gente precisa pegar esse código aqui e compilar ele para um código binário, para um código de máquina, né? Ele não é interpretado, eu não preciso de um programa para interpretar. Ele vai ser um programa em si. Então, para fazer isso, a gente precisa de um compilador, né? No meu caso, eu estou usando o Clang. Quem usa Linux, né? Eu estou usando o Clang porque eu estou no Mac, tá? E no Mac, se não me engano, o Clang é o que funciona melhor. Para quem usa Linux, provavelmente você vai acabar usando aí o GCC, tá? O GNU C Compiler. Mas por agora não importa muito, tá? Eles têm especificidades, né? Que eu não sei te dizer quais são, porque eu também não sou nenhum programador sênior em C. Eles têm especificidades, você pode complicar muito mais o seu processo, mas o que eu percebi é que no Mac, o Clang ele vai acabar funcionando melhor do que o GCC, por conta de erros bizarros que podem acontecer e eu não sei te explicar, tá? Então, eu vou me manter aqui com o Clang. Uma coisa que é comum a galera fazer, né, e a gente vai ver isso depois, é criar um alias chamado CC, né, C Compiler, que aponta para o compilador da sua máquina, né? E aí, se eu fizer aqui um CC-V, ele vai ficar Clang, mas eu consigo executar o programa como se fosse transparente, né? Fica aqui só CC. Legal. Eita. Então aqui, né? Eu estou com o programa.c. Como é que funciona para eu compilar ele? Eu vou executar esse programa CC, C Compiler, né? Que a gente sabe aqui nessa máquina é o Clang. E eu vou passar o programa em C, tá? O arquivo .c, fazer um "-o" de saída, output,
e vou dar um nome para esse programa de saída, tá? Pode ser qualquer nome, não precisa ser o mesmo nome do arquivo .c. Por exemplo, eu posso chamar aqui de Xablau, tá? -o Xablau. Então, eu executei aqui, você viu que ele não reclamou nem nada, não reclamar é bom. Então, a gente tem aqui um arquivo Xablau, tá? E ele é executável, ok? Ele tem uma flag X lá. Se eu fizer ponto e barra, que é o que executa, né, programas nos sistemas Unix, posso fazer aqui ponto barra Xablau, que ele executa bonitinho. O nosso programa não tinha nada, então ele não vai mostrar nada, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer para testar rapidinho se deu bom ou não, é mudar o retorno aqui, né? Você vê, a função main, ela retorna um int, né? A gente estava retornando 0, mas eu posso retornar qualquer inteiro. Então eu vou retornar aqui um 200. Então, se eu rodar agora, né? E como é que eu vou capturar aquele 200? Eu vou ter que fazer aqui um echo e chamar a variável interrogação. Essa variável interrogação, ela contém o exit code, o código de saída do último programa que você executou. Então, por exemplo, se eu executar ela agora, ela vai dar 0 também, porque o último programa que eu executei foi um echo, tá? E o echo, ele retorna 0. Em Unix, retorno 0 significa que o programa executou sem problema nenhum, tá? Enfim, a gente mudou lá o programa .c, se eu der um cat no programa .c, você está vendo que ele vai dar um return 200, né? E se eu executar Xablau e fizer aqui echo interrogação, ele ainda dá o retorno 0. Por quê? Porque eu não compilei o programa novamente, tá? Isso é muito importante. Não é igual ao PHP nesse quesito. Você vai precisar sempre compilar o seu programa novamente. Então, vou fazer aqui -o Xablau, compilou. Agora, executa Xablau e echo interrogação, 200, ok? Legal. Essa é a forma mais simples da gente compilar o programa, né? E a gente viu que dentro desse programa .c tem uma função main, ok? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou renomear esse arquivo de programa.c, eu vou chamar de main.c, tá? Só para a gente conseguir se localizar melhor. E aqui no painel esquerdo você consegue ver os arquivos no diretório, ok? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, greet, tá? Para fazer o nosso hello world. E essa função greet, ela recebe um parâmetro, uma string, tá? Const char estrela significa string em C. No outro vídeo talvez ele explique por quê. Que ela vai fazer um printf, tá? E aqui é muito parecido com o PHP também. O printf ele vai receber o mesmo formato de string quase que o PHP. E aí eu vou fazer aqui printf olá, vírgula, %s, ok? E aí exclamação. %s, que é uma string, né? Um placeholder para string, e a string que eu vou passar é name, ok? Tem uma coisa que é importante aqui, é que o printf ele não existe por padrão. Estou aqui no painel da direita agora, tá? Se eu fizer aqui clang main.c -o Xablau, ele vai dizer, você está declarando uma função de biblioteca de forma implícita. A função printf não existe aqui, né? E aí ele até dá uma diquinha, né? Inclui aí o header stdio.h ou então implementa o printf você mesmo, tá ligado? E essa é uma parada muito importante sobre o C. Diferentemente do PHP, né? No PHP normalmente você habilita as extensões que você quer no momento que você compila o PHP, e aí na hora que você vai executar qualquer programa, essas funções estão disponíveis. No C não é assim. No C você precisa dar um include, né? Você precisa trazer quais que são os pacotes com os quais você vai trabalhar. Como ele já deu a diquinha aqui, né? Eu vou trabalhar com stdio.h. Lá no stdio.h existe uma função da definição printf, ok? Então, se eu pegar para compilar novamente, compilou bonitinho, legal. O erro se foi.
E aí, aqui eu declarei a função greet, mas eu não estou usando, então eu vou usar rapidinho, né? Aqui eu vou voltar só o return 0, porque sim. E eu vou fazer aqui greet Navária. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo. Volto aqui do lado direito, vou compilar. Clang main.c -o Xablau. Enter. Executo Xablau. Olá Navária, né? Olá Navária. E aí, o que é importante a gente notar também? Se eu mover esse cara lá para baixo, ó, se eu mover ele lá para baixo e tentar compilar, olha a zoada que dá. Ele vai pegar aqui, ó, na linha 5 do main.c, você tentou declarar de forma implícita a função greet, tá? E não pode, meu irmão, não pode. E aí, tem mais ainda, né? Você tentou declarar de forma implícita, portanto, o compilador teria entendido uma coisa. E aí, tipo, lá na linha 9, você declarou e implementou a função usando outra assinatura que o compilador não tinha adivinhado. Então, tipo, essa assinatura ainda está conflitante, né? Enfim, mas isso tudo é efeito colateral de uma besteira que a gente fez aqui, tá? Então, a diquinha de ouro para vocês é sempre que você tiver um erro na hora de compilar, faz o scroll para cima e vai sempre para o primeiro erro que dá. Normalmente, se você resolve esse primeiro erro, se você resolve o último erro, são poucas as chances de você resolver os de cima, né? Mas se você resolve o primeiro, você provavelmente vai diminuir os últimos erros que aparecem. Enfim, por que isso acontece? Porque o compilador, ele lê o seu arquivo de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Então ele vai falar, ó, beleza, o cara tá querendo usar o stdio.h, massa, né? Ele está definindo uma função int main, essa função int main usa um símbolo, ela usa uma função chamada greet, né? Mas não tem função greet. Tentou declarar de forma implícita. Isso é problemático, tá? Isso basicamente porque a gente moveu o greet lá para baixo. Mas o que dá pra gente fazer aqui é, por exemplo, fazer um void greet aqui em cima, né? Aqui name, tal. Sem implementar. Eu posso só declarar esse símbolo greet e dizer, ó, existe uma função greet que ela não tem retorno, tá? E ela recebe uma string como parâmetro, e é um parâmetro só. Eu posso declarar a assinatura da função greet aqui em cima e implementar ela depois, tá? Sem problema nenhum. Então, se eu pegar para compilar esse cara agora, ele roda lisinho, né? Aqui, Xablau, olá Navária. Pois é, e por que eu faria isso, né? Não parece fazer muito sentido. Bom, primeiro, você pode fazer isso por conta de organização de código, tá? Por si só, eu acho que já se paga, é um bom motivo. Mas segundo, é que você pode extrair essas declarações para outro arquivo, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui no painel da esquerda eu vou fazer aqui MA para adicionar um novo arquivo e eu vou chamar aqui de greet.h, tá? H de header, tá? Header, cabeçalho. Isso é boa prática em C, tá? Normalmente a gente bota declarações, a gente bota em arquivos de cabeçalho. Eu abri aqui dividindo a tela, então aqui embaixo está o main.c e aqui em cima está o greet.h, tá? E eu vou pegar aqui para escrever, eu vou fazer aqui, ó, void greet const name, const char, e aí estrelinha name, ok? Que é a mesma coisa que eu defini aqui. E aí eu vou viajar lá para baixo, vou apagar essa definição, tá? E vou compilar. Bem, deu o mesmo problema de antes. Isso porque o C ele não descobre arquivos, tá? Você precisa sempre deixar explícito quais são os arquivos que você precisa. E é por isso que aqui no main.c, aqui embaixo, ó, no painel de baixo, eu vou fazer um include greet.h, ok? Greet.h. Se eu pegar para compilar agora, compilou bonitinho e roda lisinho, ok? Dá para fazer ainda mais.
Eu vou pegar aqui, ó, porque o main ainda está com a implementação do grid lá embaixo, né? Que parece meio bizarro. O ideal seria esse grid.h meio que ser suficiente, né? Então, o que eu posso fazer é, por exemplo, aqui no grid.h, eu posso pegar aqui, né? Copiar lá para cima, tal, e aqui eita, desgracei o negócio. Aí. Legal. Então aqui, apago. Então o que acontece? Aqui o main, ele está fazendo um include grid.h, né? E aí o main, ele executa. E lá em cima, no grid.h, em vez de só declarar, eu declarei e defini a função dentro do arquivo grid.h, tá? Então se eu pegar para compilar, ele compila bonitinho e executa bonitinho. Mas isso aqui não é ideal, tá? Porque os arquivos de cabeçalho, por convenção, eles são só para definir símbolos, ok? Eles não deveriam trazer implementação, tá? Porque isso, quando você bota a definição de símbolo e a implementação no mesmo arquivo, você deixa o seu programa menos flexível, tá? Ele fica mais difícil de implementar, de reutilizar e as coisas tudo. Além do mais, quando você faz um include aqui, tá? Esse include, ele copia todo o conteúdo desse arquivo, tá? Ele copia todo o conteúdo desse arquivo que está aqui na frente para o arquivo atual, na linha atual, tá? Então, se você faz um include aqui, ele vai pegar o conteúdo desse arquivo aqui, dar um copia e cola, né? Apagar essa linha e colar no lugar dela. Isso o compilador faz para você, né? Em determinados momentos isso não é o que você quer, porque você pode ter variáveis globais, essas coisas assim, que vão acabar colidindo, tá? Dentre outros problemas. Então, o que se costuma fazer, a gente faz um grid.h para definições e a gente faz aqui um grid.c para implementação, ok? Então, o que eu vou fazer? Aqui no grid.h, eu estou no grid.h ainda, veja bem, grid.h, eu vou só remover essa parada, ok? E deixar aqui a declaração. E no conteúdo, deixa eu copiar aqui, e no conteúdo eu vou botar aqui no grid.c, veja que eu abri o outro arquivo, grid.c. Esse grid.c eu vou implementar a função grid, tá? Fazendo aqui printf, olá, %s, isso aqui a gente já viu antes, né? E lá em cima, include stdio.h. Ok. Isso. Então, grid.c, defino a função, declaro a função, grid.h, né? Grid.c, implemento a função. E aí no main.c, eu faço o include do grid.h e executo bonitinho. Se eu compilar isso aqui, ele vai dar problema. Ele vai dizer, ó, é o mesmo erro que deu quando a gente tentou compilar com o grid aqui embaixo e sem nada em cima, né? Ele vai dizer, ó, existe, aliás, perdão, a gente não viu esse erro antes, não viu, ignora o que eu falei agora, mas ele vai dizer, ó, foi declarado um símbolo grid, tá? Que ele não foi definido, ele foi declarado, mas ele não foi definido. A gente definiu ele aqui no grid.c, mas nessa linha de compilação, o programa não sabe sobre o grid.c. E aqui no main a gente incluiu o grid.h, tá? Então essa linha aqui não tem como adivinhar que existe um grid.c. Como é que a gente corrige isso? Bom, a gente vai fazer aqui no Clang, a gente vai adicionar o main.c e a gente vai adicionar também o grid.c, tá? Para dizer, ó, usa esses dois arquivos .c para gerar uma única saída, um único output, que é o Xablau. Se eu executo ele agora, ele vai bonitinho. E se eu executar o Xablau, vou lá na Vânia, tá? Beleza. Esse é o básico sobre como as coisas vão ser incluídas, tá? Uma outra coisa que é comum fazer na implementação .c, a gente traz o arquivo de cabeçalho, grid.h, tá? Isso é
comum fazer. Em alguns casos não é obrigatório, mas é comum fazer. Por quê? Às vezes aqui você vai definir uma função, vai definir uma struct, alguma coisa assim, e vai precisar usar aqui. Se você não der um include aqui, ele vai dar o mesmo problema, né? De símbolo não encontrado. Enfim, fiz aquela modificação. Se eu pegar para compilar, ele ainda roda bonitinho, tá? Sobre esse include e esse include, tem uma malícia lá para resolver, mas eu vou deixar de fora desse vídeo, tá? Bom, como você reparou, ficar compilando essa parada a todo momento é um saco, né? Você precisa vir aqui fazer o clang, adicionar os arquivos certos, tal, fazer o -o. Se você escrever aqui Shabla em vez de Shablau por acidente, executar Shablau, você vai estar executando um programa antigo, e aí você tem 2 binários na mesma pasta. É um saquinho, né? Então a gente precisa, o ideal seria a gente conseguir automatizar isso. Existe uma ferramenta open source, que já é utilizada há muito tempo, que faz isso, que é o Make, tá? É o Make. E no vídeo seguinte, eu lhe mostro como é que a gente consegue mudar a configuração desse programa para usar o Make e automatizar a nossa compilação. Te vejo lá.